Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui o texto do capítulo 10 de Romanos, onde o apóstolo continua falando sobre o assunto em pauta, que é a continuação do capítulo 9. Vejamos que sempre nós estamos aqui falando, que esses capítulos, para serem entendidos, é preciso nós acompanharmos o capítulo anterior para que nós possamos entender o subsequente. Por quê? São capítulos que são uma sequência de assuntos. E o assunto aqui era o povo de Israel. Aliás, o povo de Israel é mencionado aqui no livro de Romanos desde o princípio, porque, muito embora fala do início da história da salvação, antes mesmo do povo existir, desde a criação do mundo, porém, vai trazendo para nós a história divina da salvação, a apresentação do plano de Deus que foi dado inicialmente ao povo de Israel, um povo que Deus formou, que Deus orientou, que Deus criou para que fosse o exemplo para todo mundo. E até hoje o é. E esse povo, no qual todos os povos estão com os olhos fixos, principalmente quanto à religiosidade, porque é um dos únicos povos que conhecem ao Deus único e pregam e falam deste Deus único, porque tem em sua tradição a lei de Moisés, que foi dada por este Deus único e verdadeiro, o verdadeiro Criador do céu e da terra. Não desfazendo de outras religiões e seitas, onde há vários deuses, onde há vários merecedores de adoração, onde as pessoas clamam, oram, rezam, buscam a mediadores, a medianeiros diversos, mas o povo de Israel e a igreja cristã, a igreja que realmente serve a Cristo, o povo da Bíblia conhece o Deus único e verdadeiro, que não dá sua glória a outros deuses, jamais. E é sobre esse Deus verdadeiro que o apóstolo Paulo está falando aqui, a história do Deus verdadeiro, da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos recorrer, em quem nós devemos crer. E ele vem falando que a súplica do seu coração era para que Israel fosse salvo. Ele queria a salvação do seu povo, porém o seu povo não tinha entendimento da salvação que vinha através de Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque eles conheciam a justiça de Deus sem o entendimento de que essa justiça não era a justiça deles, porque eles, ao receberem a lei, entenderam que a lei passaria a ser deles. Mas não, a lei não era deles, a lei era de Deus, e a lei continua sendo de Deus. Portanto,
o fato de eles serem escolhidos não quer dizer que a lei pertence a eles. Não, eles é que pertencem à lei. Eles é que pertencem a Deus e não Deus que pertence a eles. É diferente. Houve aí uma inversão. Eles assumiram na sua tradição religiosa a prática da lei, porém, em muitas coisas eles esqueceram a prática da fé em Deus, da crença em Deus, porque se tornou tão óbvio que o tradicionalismo, a tradição, implica em crer em Deus, então eles automaticamente já aceitam esta religiosidade como uma religiosidade de família. Então, eles não veem assim, talvez, uma necessidade de individualmente cada um deles crer em Deus, propriamente dito. Muitos, inclusive israelitas, não creem em Deus. Não são todos. A maior parte crê. Eu creio que creem em Deus. Porém, sem esse entendimento de que Cristo é o fim da lei, ou seja, Cristo deu um fim, um final. Não é. Aqui não está escrito que Cristo é a finalidade da lei. Não. Cristo é o fim, ou seja, Cristo colocou fim àquelas regras que haviam anteriormente, as regras humanizadas, as regras divinas humanizadas. É isso que ele está falando aqui, meus queridos e amados irmãos. Porque pela tradição que foi passada para o povo de Israel, de família em família, como era um mandamento mesmo, para passar, para não se perder aquela tradição. Porém, aquilo ficou tão arraigado no coração do povo, na mentalidade do povo, que passaram a entender que eles eram os donos da lei. Eles passaram a ser os intérpretes da lei. É claro, é preciso de interpretar a lei, é preciso de entender para poder se seguir alguma coisa, né? E Deus dá ali todas as instruções na lei e eles realmente tinham que fazer isso. Porém, a lei não é deles. Eles têm que ter o entendimento. E a lei, além da justiça, ela é uma lei que provém da fé. Além de fazer aquilo que é justo, colocar a pessoa para praticar ou direcionar a pessoa para praticar o bem, para praticar o que é bom, para praticar as obras de Deus, as coisas de Deus, para que o homem viva bem, para que haja prosperidade na sociedade, mas é preciso ter a fé. É preciso ter o ingrediente principal que não pode faltar na vida de ninguém, que é a fé em Deus. Porque a fé é que faz operar a justiça, e não a justiça faz operar a fé, não. É diferente. A justiça é boa, é santa, é justa, mas sem a fé, a justiça fica, digamos assim, faltando o ingrediente principal, que é o que realmente nos conecta a Deus. A justiça, qualquer pessoa de qualquer povo pode fazer, pode realizar. Existem pessoas entre os chamados gentios que professam também a Deus, mesmo sem o entendimento da lei, e são pessoas
capazes de fazer coisas boas, de ter uma vida digna, de que ninguém possa dizer: olha, aquela pessoa ali é uma pessoa ruim, aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. Sim, existem pessoas assim, pessoas que creem em Deus, que praticam a justiça, porém muitas vezes falta a fé, o ingrediente que nos liga a Deus. A fé é algo principal. É isso que ele mostra aqui nesse texto bíblico, porque o povo se esqueceu por causa da tradição, a tradição, eles deram tanta importância à tradição, que era também de importância e é de importância, porém, deveriam colocar esse ingrediente da fé para poderem entender que Cristo veio dar um fim na lei para poder justificar todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica justiça, que vem da lei, viverá por ela. Olha só que coisa interessante.